Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Introdução à Economia da Faculdade de Engenharia Florestal, campus Altamira. Hoje nós vamos falar sobre o processo de industrialização, tá? Sou o professor Ademson e nós vamos discutir aí sobre esses aspectos, sobre esse processo de industrialização, como isso influencia na economia. Então, o que é o processo de industrialização? A Revolução Industrial ela pode ser descrita como uma série contínua de transformações que perdurou, além mesmo do século XIX, em vez de ser descrita como uma modificação feita de uma só vez, segundo o Dobb, 1987. Então, o autor ele diz aqui que a Revolução Industrial ela é algo que aconteceu de forma contínua em um determinado período. Não existe exatamente o período, começou hoje e terminou tal dia. Não existe esse período. Na realidade, essas transformações elas passaram a acontecer baseado em vários fatos, em vários momentos, que trouxe aí um impacto econômico significativo para a população mundial. Para entendermos melhor sobre esse processo de industrialização, nós temos um gráfico aqui de 200 anos, desde 1800 até os anos 2000, sobre o comportamento dos setores baseado, nessa linha de tempo. Então, por volta de 1800, aí, o que prevalecia naquele momento era o setor primário, representado aí pela agricultura, extrativismo, onde o setor secundário e terciário estava muito embaixo. Então, nós estamos vendo aí que houve até uma inversão desse comportamento, onde nós vemos aí uma queda, considerável do setor primário e uma alta do setor terciário, e o setor secundário, aí, representado pela linha vermelha, numa queda até meados do século XX, e aí depois uma leve queda aí, iniciando o século XXI, aí em meio termo, estando hoje com o setor terciário dominando, o mercado, dominando a economia, o setor secundário e o setor primário, que era o setor melhor, ou seja, o setor que mais desenvolvia em 1800, nos anos de 800, hoje aí chegando aí quase na escala zero. Vamos entender melhor aí como isso se deu, Por que isso acabou ocorrendo. Então, nós temos aí a população por setor da economia, nós temos um gráfico aí de um anuário estatístico do IBGE de 2001, e onde o setor primário, aí da década de 50 até 2000, onde o setor primário nós tínhamos aí pouco mais de 60%, da distribuição dos trabalhadores, pelos setores da economia em porcentagem. Então, eles tinham pouco mais de 60% na década de 50, e aí desse período até 2000 nós tivemos aí uma queda aí de mais de 40%. Isso a gente viu até no ensino fundamental, no ensino médio. Nós falamos muito sobre a questão do êxodo rural, que é justamente a saída da população do meio rural para as cidades em busca de melhores condições. Isso aqui dado a várias situações em que fala em que tem a terra como algo mais desgastante, mais difícil, sem incentivo, sem a devida atenção. Então, causou-se, então, a partir da década de 50, esse grande êxodo, essa grande saída dessa população que era estritamente rural, passando a ser uma população urbana. Consequentemente a isso, o setor secundário ele teve um aumento, de pouco mais, de 7%, e o setor terciário, que inverteu, do setor primário, ele foi totalmente ao contrário ao setor primário, que subiu de forma significativa, que em 1950 era por volta de 26%,
chegando aí na década, nos anos 2000, até quase 60% da população trabalhando no terceiro setor. Para melhor nos entender, nós vamos falar sobre a divisão da economia, o que é esse primeiro, segundo e terceiro setor. Então, gente, os setores eles são resultados da divisão da economia. Para essa divisão, são utilizados os critérios de produtos produzidos, né, e os modos de produção associados a essa produção. O primeiro setor, chamado de setor primário, reúne a produção realizada por meio da exploração dos recursos da natureza, né? Então, nós temos aí a agricultura, o extrativismo, a mineração, a pecuária, ou seja, tudo aquilo que é fruto, né, da produção dos recursos naturais é considerado setor primário. Que hoje nós detemos de muitas indústrias, né, de indústrias, de grandes empresas que representam aí pouco mais ou pouco menos, né, de 1% da população. Por isso a gente fala tanto sobre a produção, sobre a agricultura familiar, que a agricultura familiar é algo importantíssimo para a nossa nação. A agricultura familiar é que é responsável aí por grande parte dessa produção, né? Mas acaba que não aparece muito, justamente por falta de incentivos, escoamento da produção. Então, assim, são inúmeros problemas que, se nós formos enumerar aqui, nós vamos achar várias situações, e isso levando em consideração só a nossa região, não levando em consideração as outras regiões. Mas o setor primário ele tem crescido, tem grande relevância na economia, principalmente na economia do Brasil, onde nós temos aí uma grande produção de madeiras. Em contrapartida, também nós temos vários problemas de fiscalização, nós temos exploração predatória, nós temos aí extração irregular, ou seja, crimes mesmo ambientais. No caso aqui da agricultura, nós temos aí uma representação. Se você olhar essa foto mesmo, você vai ver que isso não é de um pequeno produtor, isso aí são indústrias da agricultura, né? Ou seja, são indústrias grandes, gigantescas. Nessa plantação da foto aí, você vai a perder de vista, eu não consegui identificar que plantação é essa aí, mas são feitas por indústrias grandes, empresas de grande porte, assim como as indústrias de mineração, né? Nós temos aí a Vale, que domina esse mercado aqui no Brasil, e nós temos aí também a indústria pecuária, né? do gado, que nós temos aí, segundo dados acho que é do Ministério da Agricultura, até 2016 nós tínhamos 220 milhões de cabeças de gado. Eu não tenho esse dado recente, mas provavelmente nós estamos chegando a 250 milhões, que é um número absurdo assim para a nossa área. E isso tudo, essa riqueza toda essa exploração, essas indústrias, elas estão na mão de pouquíssimas empresas, né? Como eu falei para vocês, cerca de 1% aí das grandes empresas, elas fazem a exploração disso daí, até porque 99% das empresas no Brasil são empresas, segundo os dados do Sebrae 2019, 99% das empresas do Brasil são microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Elas são responsáveis por 55% dos empregos no Brasil, né? E tem aí uma participação no PIB de em torno de 30% do PIB, né? Então são números assim grandiosos. Mas o setor primário está aí, a agricultura familiar tentando vencer, tentando se destacar, mas ainda, na minha opinião, falta ainda alguns incentivos, falta um pouco mais do esforço aí do governo, até porque, como eu falei aí em aulas anteriores, nós temos aí na economia, o governo ele deve intervir aí na economia do Brasil através da normatização, de incentivos e políticas econômicas. O setor secundário, gente, ele é representado pela indústria, né? É o setor de transformação, responsável pela produção de todos os produtos industrializados que nós consumimos. Então, tudo que é montadora, beneficiadora, né, transformadora, ou seja, que é indústria, né, que trabalha com a parte de transformação, ela é considerada o segundo setor. É o setor de produção, de fabricação, de criação. E todo esse setor, mesmo que seja industrial, ele depende ele depende do setor primário, certo? Ele depende do setor que é o setor extrativista, que é o setor que explora os recursos naturais.
Porém, esse setor ele cresceu de forma exponencial, como vocês viram no gráfico anterior. O terceiro setor, também conhecido como setor terciário, né, é o setor de serviços. Né? Qual é a diferença do setor indústria, do setor da agricultura para o setor terciário? É que o setor de serviços, gente, ele corresponde a uma produção de bens intangíveis. O que é bens intangíveis? Tá? Deixa eu até selecionar essa palavra aqui. O que seriam bens intangíveis? Os bens intangíveis, gente, são aqueles bens a qual a gente não pode tocar, sobre os quais, né, nós podemos citar aí como serviço de educação, saúde, serviços bancários, comerciais, a mão de obra de profissionais autônomos, né, que é o caso do dentista, do médico, é o caso do jardineiro, ou seja, todas essas pessoas que trabalham com a produção de bens intangíveis, ou seja, aquilo que não é palpável, ou com a produção intelectual, é considerado setor terciário. E é um setor que tem crescido muito. Por exemplo, na área de consultoria ambiental, é um setor terciário. Você não tem um produto, você trabalha com intelecto. Creio que muitos daqui trabalharão na área de consultoria e é considerado um serviço do setor terciário. Aí nós temos algumas sub-áreas, né, do setor terciário. Nós temos aqui o setor terciário inferior, né, que representa o comércio varejista e os serviços domésticos, ou seja, são os vendedores autônomos, ou seja, os serviços domésticos, são os serviços que não detêm de muito valor intelectual, não diria muito valor, né, mas de muita capacidade intelectual, podemos dizer assim. Qualquer pessoa pode desenvolver essa atividade. E aí nós temos aqui o setor terciário superior, né, que indica os serviços de bancos e seguros, ou seja, que envolve um maior nível técnico, né, que tem um nível maior, ou seja, você precisa de um intelecto um pouco mais, você precisa estudar, né, falando de uma maneira mais direta, você precisa estudar um pouco mais. E nós temos aqui o setor terciário tecnológico, né, que abarca serviços tecnológicos de ensino, já um pouco mais avançado, né? Nós já temos aí produção científica, pesquisa, nós já temos aí a parte científica do negócio, onde desenvolve novas tecnologias dos mais variados ramos, tá? Então, essas aqui são as sub-áreas do setor terciário, certo? Então, nós temos um lembrete aqui. Note que há uma elevada interdependência entre os setores, né? Cada um deles, para poder bem funcionar, depende do bom desempenho dos outros. Ademais, a transferência de produção de um produto para o outro, certo? Então, aqui fica registrado, né, nossa aula sobre o comportamento do setor, sobre o processo de industrialização e como ela se desenvolve, certo? Peço que vocês tenham atenção aí a essa questão da divisão da economia, né, que frisem bem os conceitos de setor primário, secundário, né, e setor terciário, certo? E também as suas sub-áreas, tá certo? Então fica aqui registrado, né, nossa aula de hoje. Desejo a todos aí um bom estudo e até o nosso próximo encontro.